Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Em nome de Jesus, espero que vocês sejam muito abençoados, tá? Como eu fui com essa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nessa semana nós vamos dar continuidade ao estudo que o Irmão Kleber fez semana passada, né? Meu esposo abençoado, servo do Senhor, ungido. E aí, semana passada ele falou, nós vamos continuar falando aqui sobre o tabernáculo. Semana passada ele falou sobre o átrio, então ele falou a parte externa do tabernáculo. E hoje nós vamos adentrar aí um pouquinho a mais e vamos falar aí do santuário, né? São as duas partes aí cobertas do tabernáculo. Então eu vou falar rapidinho assim, só para lembrar os irmãos, tá? O que era o tabernáculo? Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o deserto, né? Então eles foram peregrinar lá no deserto. E eles não tinham um lugar fixo ainda, eles estavam indo para a terra prometida. Então eles não tinham como fixar lugar. Então o que eles fizeram? Eles habitavam em tendas. Então eles armavam as tendas e habitavam lá no meio do deserto. E aí o que Deus fez? Deus tinha uma intenção de habitar com eles. Então Deus disse para Moisés, falou, olha, eu quero que você faça uma tenda para mim. E essa tenda eu quero que esteja no meio do povo de Israel, né? Semana passada o Kleber, eu entreguei para os irmãos, aí tem as disposições certinhas, cada tribo, né, em qual lugar ficava. E a gente vê que Deus quis que o tabernáculo dele ficasse bem no centro, ali no meio, já indicando aí a vontade de Deus de estar no nosso meio, de habitar conosco, né? E isso é muito legal. Então hoje nós vamos ver aqui tudo que fala do tabernáculo, todas as especificações. Quando eu li a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu vi lá as medidas, e quando fala de tabernáculo, Deus fala de medidas, Deus fala de tamanho, utensílios, né? Então tinha coisa que só podia ser de um material, outras tinha que ser de outro material, tudo tinha seu tamanho certo. Então quando eu li na Bíblia a primeira vez, eu não entendi nada, e eu até pensei, Senhor, por que tanta exigência, né? Porque algo tão difícil, tinha que ser tão melindroso assim, né? Tudo certinho. E aí agora, hoje estudando, né? Eu quero que assim como Deus abriu o meu entendimento, os irmãos também possam ver dessa maneira e entender, e vocês vão se apaixonar cada vez mais por esse nosso Deus maravilhoso, né? Nosso Deus tão bondoso, que nos deu todas essas... quando a gente vê a primeira vez, a gente não entende, depois você vai estudando e você vai vendo esse amor, esse cuidado de Deus com a nossa vida, né? E toda a parte do tabernáculo, ele arremete para Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo, né? Então é muito legal. Então eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Quem quiser, eu mandei um desenho também no WhatsApp da igreja, então quem tiver internet aí quiser abrir, tem lá o tabernáculo lá 3D, é bem legal também, dá para ver melhor, tá bom? Então, só lembrando aqui rapidinho, o átrio, o tabernáculo ele era formado, por três partes. Então, ele tinha uma parte externa, que era uma parte aberta, e ele tinha um santuário, que era formado de duas partes. Então, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Quando a gente vê o átrio, que é a parte externa, toda a parte do tabernáculo ela era fechada, tá? E ela tinha apenas uma única porta, então ela tinha apenas uma única entrada. Então tinha todo o povo lá fora, né, trazendo os animais ali para ser sacrificado, só tinha uma única porta, ela só tinha uma única entrada. Então nós já vemos aí de cara que o tabernáculo ele vai falar de quem? Ele vai falar de Jesus, né? Então Jesus diz eu sou a porta, né? Então lá em João 10, 9, depois eu vou passar as passagens certinhas, porque é bastante, não vai dar tempo da gente olhar todas, tá? Então depois eu coloco lá no WhatsApp da igreja, aí os irmãos podem conferir. Então João 10, 9, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E outra coisa, além de ter apenas uma porta, ele só tinha um caminho. Então o sumo sacerdote ele entrava ali, ele vinha por essa porta e ele ia em direção ao Santo dos Santos, que era o local onde ele, uma vez por ano somente que ele podia entrar lá, então ele só tinha um caminho a ser feito, então só tinha uma entrada e só havia um caminho. Então aqui nós falamos mais uma vez da pessoa do Senhor Jesus. Então Jesus ele é a porta, né, como nós lemos, e ele também, ele diz lá em João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então olha que legal, essa porta e o caminho, ela vai falar e ela vai mostrar que é o Senhor Jesus. Quando eles entravam, que eles iam sacrificar, que eles passavam pela porta, a primeira coisa, o primeiro objeto que eles viam era o altar de bronze. Tá? Então a parte do átrio, os utensílios, elas são feitas de bronze. Então você tem o altar de bronze e você tem a bacia de bronze. Então esse bronze, como o Kleber falou semana passada, ele significa juízo e redenção. Aqui nós vamos falar apenas da parte de redenção. Então quando a pessoa entrava, né, então tinha um altar. Quando ela chegava, a primeira coisa que ela via era esse altar de bronze. Então o altar de bronze era um lugar de sacrifício, né? Então elas olhavam ali e elas já viam ali o primeiro local que era para sacrificar os animais. Então a gente entende que Jesus é o sacrifício perfeito. Então quando a pessoa vem para Jesus, que ela passou pela porta, ela veio para a igreja, qual que é a primeira coisa que ela vê quando ela vem para a igreja? É Cristo. Né? Então, Cristo que vai aí nos redimir. Redenção, eu procurei no dicionário, significa libertação, reparo, salvação. Então, essa palavra aí, então quando a pessoa vem, ela já vê ali Jesus. E outra coisa, a primeira coisa ali era o altar do sacrifício. Então, era onde os animais eram sacrificados. Então, eles traziam os animais, o sacerdote pegava esse animal e ele era sacrificado. Então havia derramamento de sangue ali. Então, mais uma vez arremetendo para Jesus, né, que ele é o sacrifício perfeito, né? Jesus é o cordeiro que foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados. Então ele é o sacrifício perfeito. A próxima coisa, depois que a pessoa saía ali do altar de bronze, a próxima coisa que ela via era a bacia de bronze. Então a bacia, o que tinha dentro dessa bacia? Tinha água. Então o sacerdote ia lá, ele fazia o holocausto ali, o sacrifício, então ele ia se lavar. Para entrar no santuário, ele precisava lavar as mãos e lavar os pés. Então tinha uma bacia, essa bacia era feita de bronze e ela tinha água lá dentro. Então a água na Bíblia, ela vai simbolizar palavra, né? Então a palavra de Deus. Então olha que legal, mais uma vez, então a pessoa ela vem para Jesus, ela vem para a igreja, né? Então ela encontra Cristo, ela conhece Jesus, ela aceita o seu sacrifício, Jesus derramando sangue por ela. E aí qual que é o próximo passo agora, depois que a pessoa aceitou Jesus? Ela vai ser lavada na palavra. Então aí, depois que eu aceito Jesus, eu tenho que mergulhar na palavra de Deus, eu tenho que ir me lavando na palavra, né? Como que eu sei disso? Que a água simboliza a palavra. Olha em Efésios 5, 25, 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, nós somos aí lavados pela palavra, né? E lembrando também que a água, quando o sacerdote chegava lá, ele olhava na água e refletia a água refletia a imagem dele, né? Então, simbolizando aí mais uma vez que a palavra, ela reflete quem nós somos. Então a palavra, ela é um espelho, né? Então quanto mais eu estudo, mais a palavra ela vai revelando quem eu sou. Legal, aí o sacerdote, então agora é o seguinte, agora nós vamos para o santuário. O santuário é a parte coberta, né, do tabernáculo. Então o santuário ele era formado por duas partes. Ele tinha o lugar santo, que era a primeira entrada, e ele tinha os santos dos santos. Então quem poderia entrar ali? No lugar santo, que era a primeira câmara ali, era o sacerdote. Então o sacerdote ele entrava no lugar santo, ele entrava todos os dias. O que ele fazia lá? Ele trocava o óleo do candelabro, né? Então a única luz que entrava ali no lugar santo era a luz do candelabro. Então ele entrava todos os dias para trocar o azeite, para a luz não se apagar, e uma vez por semana ele trocava os pães da proposição e ele comia os pães, era no sábado, ele comia os pães que estavam lá, e aí ele trocava e colocava outros pães. E ele acendia um altar de incenso, ele colocava ali o incenso, era o que ele fazia todos os dias, né? Uma vez por semana trocava os pães e o candelabro, o azeite ele trocava todos os dias. E no Santo dos Santos, a única pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote
sacerdote, todos os sacerdotes, eles ficavam ali no ato, eram vários sacerdotes, e no lugar santo você tinha um por dia ali entrando, mas no Santo dos Santos, a única pessoa que poderia entrar lá dentro era o sumo sacerdote. Então os sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi, e o sumo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, mas ele tinha que ser de um clã específico, que era o clã, o irmão Kleber vai me salvar agora, que eram os coatitas, né? Então tinha que ser específico desse clã dos coatitas. E era como que era feito, eles faziam um sorteio ali, e aí eles escolhiam uma pessoa, esse cargo era vitalício, então ele só entregava o cargo quando ele morria, né? Então ele ficava ali a vida toda como sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no Santo dos Santos, onde ele apresentava uma libação, né? Ele apresentava uma oferta ali pela nação e por ele mesmo. Então o que tinha ali no lugar santo? Então nessa primeira câmara tinha uma mesa, um candelabro e um incensário. Então a mesa, então quando ele entrava, do lado esquerdo tinha um candelabro e do lado direito tinha uma mesa com os pães da proposição. E o que era esse simbolismo da mesa e dos pães? A gente vai remeter àquele. A mesa, ela era feita, ela é Jesus. A mesa, ela era feita de dois elementos. Ela era feita de uma madeira, né, a madeira de acácia, e ela era revestida de ouro. Então a madeira na Bíblia, ela vai falar da humanidade de Jesus, né? Então ela continha essa parte de madeira que vai falar de Jesus homem, que veio aqui, né, em forma de homem, e ela era revestida de ouro. Quando a Bíblia fala do ouro, a Bíblia fala de divindade. Então você tem esse Deus homem que é divino. Então a parte do ouro vai falar da divindade de Jesus, né? Os pães em si representam o próprio Jesus, né? Jesus disse lá em João 6,35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu acho legal que, por exemplo, nós estamos aqui estudando, a gente precisa fazer todo um estudo para a gente entender isso, mas eu imagino assim, que Jesus, quando ele veio, ele pregou para quem? Ele pregou para judeus. Então nós estamos aqui estudando para saber o que é cada utensílio, mas os judeus, isso fazia parte da vida deles. Então os judeus sabiam tudo que tinha no santuário, tudo que tinha no tabernáculo, eles conheciam, eles sabiam que só tinha uma porta, eles sabiam que só tinha um caminho para chegar no Santo dos Santos, eles sabiam que havia os pães da proporção, que havia o candelabro, que havia a luz, que havia o óleo. Então eu fico imaginando assim, que quando Jesus falava essas coisas, isso vinha direto no coração deles, eles já faziam automaticamente essa associação, né? E eu acredito que é por isso que os fariseus muitas vezes ficavam tão indignados, ficavam tão bravos, né? Como que esse homem, né, vem falar para eles, era um insulto, né? Mas assim, então era algo que vinha direto no coração deles, todas as vezes que Jesus ia revelando, falando: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão. Teve uma passagem aqui, ó, João 6,51, que no final, depois dessa passagem de João 6, dá até quase que uma briga, né? Porque eles querem matar Jesus. Porque olha o que Jesus fala, né? Lembrando que assim, uma vez por semana, o sacerdote ia lá e comia esses pães, tá? Então ele comia e ele colocava os pães novos ali. Então Jesus diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então, depois disso, eles quiseram até matar Jesus, né? Porque eles ficaram muito revoltados, né? Então, quando Jesus falava, eles automaticamente já falavam, né? Imaginavam, quem que é esse, né, que está aí falando, né? Que ele é o pão, que ele é a luz. Então, assim, é muito forte, isso é muito legal. Mas vamos continuando aqui. Do lado esquerdo, tinha um candelabro. Então, o candelabro, ele vai remeter totalmente a pessoa de Jesus. O candelabro, ele é o próprio Deus. Então, assim, gente, quando você pensa no santuário, aqui está cortado, na foto que olhou aí no WhatsApp, tem um corte, assim, está aberto. Mas lá, nós temos que entender que era totalmente fechado. Eram câmaras que tinham cortinas por todos os lados, na frente, por cima, ela era totalmente fechada, então não entrava nenhum tipo de luz. A única luz que entrava no santo lugar era a luz do candelabro, era o único lugar que iluminava lá dentro. Então, esse candelabro é o próprio Deus que dá luz ao mundo.
tá? O candelabro ele era feito totalmente de ouro, e ele vai remeter à pessoa de Jesus, né? Então ele vai falar da divindade, então o ouro, e a luz que iluminava ali o lugar santo, que vinha do candelabro, então é Jesus. Outra coisa, né? O candelabro, ele era formado ali, ele tinha 7 braços, né? Então 7 castiçais, são 7 braços. Então você tem ali um braço no meio, que vai apoiar, ela vem da base, né? E vai apoiar 3 braços ali para as laterais. Então o número 6 na Bíblia vai indicar o homem, né? Então vai remeter ao homem. E o número 7 é o número da perfeição. Então representa ali o Deus perfeito, né? Que é Jesus, segurando os outros 6 que somos nós, né? Que é o homem, né? Então a luz entrava somente pelo candelabro, lembrando que Jesus é a luz do mundo. Ele falou em João 8,12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olha outra coisa também que é muito legal, que quando a gente pensa no candelabro, o candelabro, a luz que vinha ali era do óleo, era do azeite, né? Então eles trocavam ali o azeite para continuar queimando a luz ali, clareando. Então Jesus, quando ele veio em forma humana, quando ele veio à terra, ele veio totalmente sustentado pelo Espírito Santo. Então na Bíblia, quando fala em azeite, ela fala do Espírito Santo. Então Jesus, ele veio completamente sustentado pelo Espírito Santo. Olha aqui, ó, no livro de Filipenses 2,6, diz o seguinte: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, de cruz. Então precisava ali do óleo, né, do azeite, para poder a luz continuar queimando, e Jesus veio completamente dependente, sustentado pelo Espírito Santo. Muito legal. O próximo item que temos ali no lugar santo é o altar de incenso. O altar de incenso representa Cristo como sumo sacerdote e intercessor por nós. Lá no livro de Hebreus 8,12, eu peguei uma tradução que é a tradução versão fácil de ler. Então, assim: aqui está o ponto essencial das coisas que temos dito. Nós temos um sumo sacerdote como aquele que lhes descrevemos. Este sumo sacerdote está no céu, sentado à direita do trono de Deus. Quem está sentado à direita? Jesus, né? Então, ele faz o seu serviço no santuário. Ele serve no verdadeiro tabernáculo, o qual foi construído pelo Senhor e não pelos homens. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Então Jesus, e ele intercede por nós. Outra coisa do altar de incenso é que o altar de incenso, como o nome diz, ele queimava o incenso ali. Então o sacerdote pegava a brasa lá do altar e ele levava lá para o altar de incenso lá dentro, e tinha um aroma que Deus especificamente ele mandou fazer, era um cheiro específico que queimava somente lá no lugar santo, né? Então o sacerdote colocava ali nas brasas, aquele cheiro subia, e ele subia ali e invadia toda a região ali do lugar santo, na região dos santos também. E a Bíblia fala que as nossas orações, elas são como um incenso, né? Sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Aqui, ó, Salmos 1:4-1-2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Estou falando muito rápido, irmãos? Está dando para acompanhar? Está muito acelerado? Então tá bom, é porque tem bastante coisa. Falei, o pastor sabe, né, pastor? Tem bastante coisa, então estou dando, mas se for muito rápido não entender, levanta aí, tá bom, gente? A mão, pergunta, tá? Tira dúvida aí que eu volto. Olha que legal, quando eu falei aqui que Jesus, ele é o nosso sacerdote que está no céu, sentado à direita do trono, e ele faz o seu serviço no santuário, que é o verdadeiro tabernáculo, o qual foi construído pelo Senhor e não pelos homens. Gente, esse tabernáculo aqui que Deus fez, que Deus mandou Moisés construir, não foi Deus que fez, foi o povo que construiu, né? Deus ordenou, deu as especificações, mas quem construiu foi o povo. A Bíblia fala que, lá em Hebreus, a Bíblia fala que é uma sombra de tudo que tem no céu. Então lá no céu tem um tabernáculo perfeito que foi construído pela própria mão de Deus, né?
E quando Deus fala da sombra, é bacana a gente pensar, né? Eu sempre penso assim, ó, por exemplo, aqui eu tenho a minha mão aqui, né? Então a minha mão, a luz está batendo lá em cima e está fazendo uma sombra aqui no papel. A sombra, eu consigo ver na sombra que é uma mão. Então eu consigo ver aqui 5 dedos, eu consigo ver que tem uma palma da mão ali, mas a sombra ela é muito limitada. Então quando eu olho a minha mão ela é 3D e a sombra ela é 2D. Então na sombra eu não consigo ver assim, ó, que na minha mão tem uma aliança, que eu tenho unhas aqui nas mãos, né? Eu não consigo ver as dobras aqui, a minha pele, né? Se os dedos, se é gordinho, se é magrinho, né? Então, esse tabernáculo aqui, que foi construído por mãos humanas, ele, lá no céu nós temos algo que é completamente perfeito, que é maravilhoso. Inclusive, o nosso Senhor Jesus, ele está lá, né? Como sumo sacerdote servindo. Então, isso também é muito legal saber que é uma cópia daquilo que tem perfeito e maravilhoso lá no céu. Então vamos andando aí, nós vamos agora entrar no Santo dos Santos, né? Que também é chamado de lugar santíssimo, né? Então o que tinha lá dentro do Santo dos Santos? Dentro do Santo dos Santos ele tinha a Arca da Aliança. Então era o que tinha lá dentro. Lembrando que no lugar santo, a luz que iluminava lá era o candelabro. Então tinha a luz ali que iluminava o candelabro. O Santo dos Santos, nós temos que pensar que ele também era fechado, ele era totalmente fechado. E ele ficava e ali no caso ele ia ficar escuro. Alguém sabe me dizer o que iluminava o Santo dos Santos? Qual que era a luz que clareava lá para o sumo sacerdote entrar, né, não cair, tropeçar? Alguém sabe dizer? Só não vale o Kleber e o pastor. Alguém sabe dizer o que tinha lá? A glória de Deus, isso mesmo. Então o que tinha lá no Santo dos Santos, né? Semana passada o Kleber falou da glória de Deus. Quem não viu o vídeo, não estava aqui e quiser ver, no YouTube do pastor está disponível. Entrem lá e assistam, porque ia ser muito legal. Então a glória de Deus, irmãos, a glória de Deus ela vinha, né? Então ela entrava lá no Santo dos Santos e ela tomava todo lugar, né? Ela iluminava, ela clareava. Que maravilha, né? Aleluia, esse é o nosso Deus maravilhoso, era Shekinah, a glória do Senhor que iluminava e clareava todo lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Então, lá tínhamos a arca, tá? A arca ela era formada por 2 partes. A arca ela era formada por um baú, né? Embaixo ela tinha ali o baú, 4 partes, e em cima ela tinha uma tampa, que essa tampa era chamada de propiciatório. O baú, no desenho que eu mandei na igreja, vai ter certinho, assim dá para ver a arca. O baú, ele era formado por 3 camadas. Então o baú, ela vai simbolizar aí a Trindade. Ela é formada por 3 camadas. Então ela tinha por fora, a parte externa da arca, ela tinha ouro, aí ela tinha um meio ali de madeira e a parte interna da arca era revestida de ouro também. Então essas 3 partes aí da arca, ela vai simbolizar a Trindade. E aí nós vamos falar do propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório era uma tampa que fechava a arca, né? Então dentro da arca ela tinha 3 elementos, que nós vamos falar mais para frente, e aí tinha uma tampa que fechava ali. O propiciatório, ou seja, essa tampa, ela era feita de ouro maciço, ouro puro, né? Lá em Êxodo 25, 22 vai explicar certinho. E o propiciatório, ela representa o próprio Deus, né? E a sua glória. Quando Deus falou para fazer ali o propiciatório, a tampa, ele quis nos mostrar ele, né, o próprio Deus, o Senhor, a sua glória. O propiciatório ele era feito totalmente de ouro, era ouro maciço, então mostra aí a divindade. E em cima tinham 2 querubins, então ficavam 2 querubins, um de frente para o outro, e no meio ali ficava então o próprio Deus, né, em forma de nuvem. Lá em Levítico 16, Deus fala que ele vem como nuvem, né, e ele vai ficar ali no meio, o próprio Deus. E é bacana que Deus mandou fazer os querubins ali e tudo, mas ele não manda por uma especificação dizer como era ali o meio, a face de Deus, né? Porque o nosso Deus é Espírito, então ele não tem uma face, né? Então Deus não deixou fazer nada ali naquele meio que era onde ele habitava. Olha que legal, Êxodo 25, 22. E ali me encontrarei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório,
no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, Deus descia ali com a sua glória, né? E ele vinha em forma de nuvem, e ele habitava ali em todo o santo dos santos, e ele ficava ali entre os querubins. Isso também arremete o tabernáculo do Senhor, né? Que está lá em Apocalipse 4, vai falar que Deus está no trono, né? Deus está sentado no trono, e você tem lá em Apocalipse, vai falar dos seres viventes que estão ao redor, né? Do trono de Deus. Alguns falam que são os querubins, né? Esses seres viventes são os querubins, mas a Bíblia fala dos seres viventes, Deus no centro e os seres viventes ao redor. Então a arca tipificava a glória de Deus e a presença de Deus. E Jesus, então temos ali o propiciatório tem um símbolo também de Jesus, né? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2,2 está escrito: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, nós tínhamos ali a arca dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote, o que ele fazia? Agora essa parte é bem legal. Dentro da arca tinham 3 elementos, tá? Então, tinham as tábuas da lei, simbolizando ali a quebra da lei. Tinha a vara de Arão, que simbolizava um ato de rebeldia do ser humano, e o pote do maná, que foi quando o povo menosprezou a provisão de Deus. Então, Deus mandou Moisés colocar esses 3 elementos, e esses 3 elementos arremetiam, lembravam o pecado do povo, né? A rebeldia, tanto a quebra da lei, quanto o ato de rebeldia, e menosprezando a provisão de Deus. E Deus mandou fechar. Então, quando o sumo sacerdote vinha uma vez por ano, ele fazia, lá fora ele apresentava, né, um holocausto, um sacrifício por ele, pela família dele, pela nação de Israel. Então ele entrava lá no Santo dos Santos uma vez por mês, e aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que aspergir o sangue em cima ali, nos 4 cantos ali do propiciatório, mas a parte ali de cima. Então a gente entende que quando Deus olhava, né, de cima para baixo, Deus não via o pecado do ser humano lá dentro, não via o pecado do povo de Israel. Deus via o sangue, né? Então ele se agradava ali do sangue que era aspergido e perdoava o pecado do povo de Israel. Então, isso nós lembramos de Cristo, né? Claro, totalmente, porque Cristo morreu por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, quando Deus olha para nós aqui, ser humano, Deus lembra, na verdade, Ele vê a Cristo, né? Ele vê o sangue de Jesus e Ele perdoa os nossos pecados. Essa parte aqui, eu vou falar um pouquinho mais dessa parte dos itens que tinha lá dentro, para a gente ver como foi sério esse pecado do povo, essa transgressão, né? E mesmo assim Deus faz questão de colocar dentro da arca, fechar e dizer assim, ó, vocês estão perdoados, eu vou esquecer, né, o que vocês fizeram. Então as tábuas foi o seguinte: quando Deus falou para o povo de Israel, falou, olha, Deus deu uma ordenança, Deus falou assim para eles: vocês não terão outros deuses além de mim, vocês vão adorar somente a mim, eu sou o único Deus de vocês, né? Vocês não terão outros deuses diante de vocês. Então, Deus quer falar com Moisés, então Moisés sobe o monte e ele vai lá. Então, enquanto Deus está lá, o que Deus faz? Ele escreve, a Bíblia fala que Deus escreve com o próprio dedo, né? As tábuas, os 10 mandamentos lá, Deus escreve com o dedo dele. Então, Deus está lá falando, escrevendo os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, quando ele volta ali com as tábuas, o que ele vê? A primeira coisa que ele vê, o povo está adorando ali um bezerro de ouro. Então o povo falou assim: Moisés morreu, né? Ficou muito tempo lá, Moisés morreu, não vai voltar mais. E vamos esquecer esse negócio de Deus aí, vamos fazer um Deus que a gente tem uma face, nós queremos adorar, né? Então eles mandam, Arão fica com medo, vai lá, manda eles pegar todo o ouro que tinha lá no meio deles, eles jogam na fogueira e ali sai meio que um bezerro, um formato de bezerro, e quando Moisés volta, eles estão adorando esse bezerro, ou seja, quebrando já a primeira lei ali de Deus. Moisés fica tão nervoso, fica tão irado, que ele pega as tábuas assim, joga no chão e ele quebra ali as tábuas, né? Daí Deus fala para ele: agora eu fiz uma, agora você vai fazer a sua, agora só quem vai escrever é você, porque eu já fiz a minha, não vou escrever mais, né? Então Moisés volta novamente e ele vai escrever aí agora Moisés. Então Deus manda
colocar lá dentro na arca as tábuas, simbolizando aí a quebra da lei. Aí nós temos a vara de Arão. O que foi a vara de Arão? A vara de Arão foi o seguinte: Deus estabeleceu Arão como sumo sacerdote, e aí os líderes, eles vão fazer o seguinte, eles vão dizer assim, não, os líderes de Israel, os príncipes ali de Israel, eles dizem assim, para Moisés e para Arão, quem é que estabeleceu vocês como líderes sobre nós, né? Nós também, Deus habita no meio de nós também somos de Deus, né? Então, mas quem havia escolhido Arão era o próprio Deus que tinha estipulado. Então, eles se rebelam ali, e aí Deus faz o seguinte, vocês vão pegar 12 varas, né, que seriam ali gravetos, pauzinhos ali, né, vocês vão pegar 12 varas, e vocês vão colocar o nome de cada tribo, inclusive, vocês vão colocar o nome de Arão, que vai representar ali a tribo de Levi, e vocês vão colocar lá no tabernáculo, esses pauzinhos, essas varas secas. E aí, depois, vocês vão deixar lá no outro dia depois, não lembro quanto tempo, vocês vão voltar lá, e a vara que florescer, vai ser aquele que eu escolhi para ser o meu servo. E aí eles fizeram isso, colocaram a vara lá, e aí quando eles entraram lá, que eles foram ver a vara de Arão tinha florescido. A Bíblia fala que ela floresceu, que ela deu fruto de um pedaço de toco seco. Ela floresceu, ela nasceu fruto, nasceu amêndoas ali, né? Então, eles, Deus, você então, Arão, é o escolhido de Deus, né? E aí Deus, como forma ali para eles, de toda a rebeldia, abre-se a terra, então, e a Bíblia fala que engole, né? Eles vivos. Então, demonstra ali com a vara de Arão o ato de rebeldia contra a liderança de Deus. E por último, o pote com maná, que é a parte que eu acho mais forte, vamos dizer assim, o pecado deles, né? Porque quando nós pensamos ali no maná, nós temos que entender assim, que o povo era um povo que veio escravo. Então, quando eles estavam lá no Egito, eles tinham que trabalhar muito, para poder trabalhar muito e comer pouco. Era uma vida muito sofrida, eles eram escravos. Então, eles sofriam muito. Então você vê um povo que veio, que está ali no deserto, e aí Deus fala assim para eles, vocês não vão precisar trabalhar, vocês não vão precisar plantar, vocês não vão precisar colher, vocês não vão fazer nada. Vocês vão dormir, quando vocês acordarem de manhã, está lá, o chão estava florido ali, era um pão, né? Um pão, assim, a gente não sabe ao certo, mas a Bíblia entende que era um pão, né? E aí eles só precisavam comer, né? Então eles falam lá, em Números 21:5, o povo diz o seguinte, a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então, o fastio, irmão, significa repugnância, aversão. Então, pão vil, vil significa desprezível, pobre, mísero. Então, Deus dá o maná e eles, a provisão que Deus dá, e eles esnobam, né? Eles menosprezam, dizem, nós estamos com aversão, nós estamos repugnados com esse pão. Então, é muito forte isso, né? Então, significa aí a provisão de Deus. Eles se rebelaram contra a lei de Deus, contra a liderança de Deus, a provisão de Deus, e Deus pega tudo isso, coloca, né, dentro da arca aí, tampa, como um símbolo de dizer assim, toda essa afronta, todo esse pecado, tudo isso que vocês fizeram, eu vou me esquecer, né, de tudo isso. Então, é muito legal, isso é muito forte também, né? Então, aí nós vamos poder ver a última parte, que é a arca, contendo todas essas partes, né? E dizendo o seguinte, falando para a gente aqui, hoje, para os nossos dias, né? Então, Jesus é o Cordeiro Santo que foi imolado por nós. Então, Deus faz a mesma coisa. Então, quando Deus olha para esse mundo, né, que está perdido, cheio de pecado, nós, né, cheios de pecado, cheios de problema, de dificuldade, né, e toda essa podridão e tudo isso, Deus olha para nós e Deus se vira para cá. Deus não vê os nossos pecados, Deus vê a Jesus, Deus vê o sangue do Filho dele que foi derramado por nós, né? Então a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Então o sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso, é muito lindo de pensar e entender, né? Então, chegando à última parte aqui, já, irmãos, na conclusão, nós vamos concluir o seguinte, que a antiga aliança, ela era excludente, né? Então, apenas uma pessoa podia entrar na presença de Deus. Então, você tinha todo aquele
Israel ali do lado de fora. Aí quando você entrava ali no átrio, você já tinha o sumo sacerdote e ia diminuindo. Aí no santuário, no lugar santo, você tinha um sacerdote, e no santo dos santos somente uma única pessoa, que era o sumo sacerdote, que podia entrar na presença de Deus. Então a antiga aliança, ela era excludente, né? Então só uma pessoa entrava na presença de Deus. Quando Cristo morre no Calvário, então assim, lembrando que separava o lugar santo do santo dos santos, era uma cortina grossa que tinha de cima e embaixo, né? Que era chamada de véu. Então quando Cristo morre no Calvário, a Bíblia fala que o véu foi rasgado. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, né? Faz questão de dizer de cima a baixo, não foi rasgado de baixo para cima para indicar que foi o homem que rasgou, mas o próprio Deus rasgando de cima a baixo. Então Jesus rasgou ali o próprio corpo dele, né? E foi rasgado então o véu. E hoje todos nós podemos entrar na presença de Deus todos os dias. Todos nós temos esse direito de entrar diante do Senhor, de entrar diante dos santos, de ver a glória, de participar da glória do Senhor, do Shekinah de Deus nas nossas vidas todos os dias. Amém, irmãos? Então, todos nós hoje somos os sacerdotes e podemos entrar na presença de Deus todos os dias. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, lembrando aí que tabernáculo significa a habitação, né? Seria assim, Deus habitando entre nós. Então, lá no Evangelho, né? Lá em João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí na tradução, no original, esse habitou seria no sentido assim, dessa palavra tabernaculou. Então nós poderíamos mudar e dizer assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então Jesus é o nosso tabernáculo e Ele é a habitação de Deus em nós. Então que nós possamos, com esse estudo, né, irmãos, assim como gerou no meu coração, possa gerar no coração de todos vocês, né, que nós possamos tomar esse lugar, né, que Deus que Ele já disse que nós somos, né? Então nós possamos tomar esse lugar para a nossa vida, de dizer: eu sou sacerdócio real do Senhor, e que eu possa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então que nós possamos fazer esse papel de sacerdote. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha entrado profundamente no coração dos irmãos e tenha abençoado cada um de vocês. Amém? Obrigada, irmãos. Amém, igreja? Quem recebeu aí? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Eu olho assim, esse estudo é maravilhoso a gente ver a sabedoria de Deus, né? Em Jesus existe uma fusão de todo o sistema sacrificial que havia no Velho Testamento para manifestar a graça de Deus sobre o seu povo. Então havia o sistema sacrificial, havia o sistema sacerdotal e havia a habitação de Deus sobre todas essas coisas. Então, resumindo em 3 situações: em Jesus nós temos toda a manifestação da graça de Deus, porque Ele se tornou o sacrifício perfeito. Em Jesus nós recebemos a incumbência e o ministério sacerdotal, porque todos nós também nos tornamos sacerdotes de Deus. E em Jesus nós recebemos a presença de Deus, porque aquele que está em Cristo, Cristo está nele, né? Em Cristo o Espírito de Deus habita em nós. Então nós também nos tornamos santuário, habitação do Deus vivo. Mas tudo isso por quê? Porque Cristo entrou na nossa vida, né? Então, resumindo assim, se eu for fazer um fechamento aqui em relação a tudo aquilo que a irmã Débora ministrou hoje, a graça, o sacerdócio e a presença de Deus que se manifestavam em todo o sistema sacrificial ali, hoje em Cristo Jesus está sobre a nossa vida. Não é só mais o pastor. O pastor, ele é um vocacionado específico para pastorear a igreja, mas sacerdotes somos todos nós. Todos nós podemos chegar diante de Deus, todos nós temos livre acesso a Deus,
o véu foi rasgado, né? Então nós temos hoje a condição de estarmos na presença do Pai, por Cristo e em Cristo. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento para que nós possamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Acabar, né?